Comentar com vocês nesse vídeo, torcedores e torcedoras do Bahia, sobre o Cauli, a possibilidade do Cauli deixar o Bahia, né? Se tornar reforço de uma outra equipe aqui grande do futebol brasileiro, ou de repente, né? De repente, ser negociado para a Europa ou para outro mercado, né? Outros mercados estão chegando forte aí nos bons jogadores que circulam no futebol mundial. Então, evidentemente que o torcedor do Bahia fica muito preocupado com esta situação do Cauli. Foi revelado aí que a multa dele estaria em torno de 50 milhões, né, de dólares, né? É um absurdo, uma multa realmente muito alta. Acho que nesse caso a SAF se protegeu muito bem mesmo. Mas aí, em virtude até da qualidade do jogo do Cauli, muita gente hoje aí no Bahia tá imaginando que talvez o jogador não fique muito tempo ali no esquadrão, e este vídeo é para conversar com vocês sobre este assunto, né? Fica comigo até o final, eu tenho certeza que você vai curtir bastante esse vídeo aqui. Eu vou falar de coisas que talvez você já sabe, mas talvez de algumas coisas que talvez você nem tenha imaginado, tá? Só antes disso, eu vou falar para você que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva. A 1xBet é uma gigante mundial das apostas, né? A mais confiável casa de aposta do planeta Terra. Só que é uma gigante que trata você como consumidor, não trata você como um mero apostador qualquer, como outras fazem por aí. Também não fica suspendendo mercados nos acréscimos dos jogos. É respeito total para você como consumidor e como apostador, né? Além disso, as cotas são sempre muito altas na 1xBet, muito altas, né? E o cadastro é simples, né? Rápido e tal, né? E acho que vale a pena você conhecer essa casa de aposta aí. Se você não conhece, usa o link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado para você conhecer e se cadastrar caso queira na 1xBet. Mas se o fizer, por gentileza, coloca o código promocional ONEXJOSA, que vai te permitir dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira. E também vai notificar para eles que vale a pena investir aqui nesse canal, porque você chegou lá na casa de aposta graças à minha dica. Por isso é importante demais você colocar o código promocional ONEXJOSA. E de quebra, Josa? Bom, e de quebra, gente, eu vou dar uma dica de aposta para vocês aqui. Ontem eu dei uma dica e eu resumi tudo a um único jogo. ABC contra a equipe do Mirassol. Eu falava, olha, gente, pela situação do ABC, até mesmo pelos espaços que o ABC deixa dentro de campo, vai ter gol. Acho até que as duas marcam, mas uma aposta segura para mim é no mínimo 2 gols. Ou vitória ou empate do Mirassol. Foi a dica de ontem. E alguém levou isso a sério e ganhou R$3.800. Não sei quanto apostou, não falou para mim. Apostando no empate ou vitória do Mirassol. O jogo de hoje que eu deixo para vocês é uma dica bem interessante também. Esqueça os outros. E se liguem em Vila Nova contra Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo está fazendo nesse momento uma campanha para permanência na Série B. Né? Tem poucas chances ali. Ainda que matemática tenha chance, mas é muito complicado. Então o Botafogo quer sobreviver aí mais uma temporada na Série B, ganhar calosidade para depois tentar subir. Já o Vila Nova está ainda lutando pelo acesso. Matematicamente tem chance de lutar pelo acesso, né? E também tem o futebol que ainda pode legitimar esse sonho aí pelo acesso. Então, na minha opinião, hoje o Vila não vai deixar de ganhar essa partida. Se você quiser fazer uma aposta ultra segura, só que a odd vai cair bem, você pode ir no empate ou vitória da equipe do Vila Nova. Mas é um jogo, por exemplo, que eu iria no Vila Nova, né? Eu iria no Vila Nova direto, mesmo sendo arriscado, ou então eu iria de no mínimo 2 gols nessa partida aí, tá? Essa é a dica para você. Então agora, muito obrigado pela gentileza aí desse parêntese, e vamos falar então do Cauli e do Bahia. Meus amigos, o Cauli é um dos melhores jogadores hoje no futebol brasileiro. É um dos melhores. É um jogador, veja, o Cauli é notariamente um terceiro homem de meio de campo. Mas o Cauli é um jogador que quando ele está um pouco abaixo ali, na fase ali inferior do balão do meio de campo, naquele setor, ele também joga bem. Quando ele está um pouco mais à frente, né, como típico camisa 10 ali, também manda muito bem. Quando o Cauli está imediatamente às costas de um centroavante, é impressionante, ele também manda muito bem. Uma coincidência em tudo isso daí é que o Cauli é sobretudo um jogador de corredor central. O Cauli pode cair pelas pontas num ou no outro momento, mas percebam que o Cauli, o lugar de segurança dele é sobretudo o corredor central. Nesse sentido, aqui no Brasil, neste momento, é um dos melhores. E vou dizer mais. O Arrascaeta, neste momento, não está jogando com o Cauli. O Arrascaeta é melhor que o Cauli, Josa? Não há dúvida. O Arrascaeta é, de fato, o melhor meio-campista central que nós temos aqui, melhor camisa 10 que nós temos no futebol brasileiro neste momento, né?
atuando no futebol brasileiro. Mas neste momento o Cauli está jogando mais que ele. Neste momento não tem nenhum jogador ali, nenhum terceiro homem de meio de campo que esteja jogando tanto quanto o Cauli. E aí está chamando a atenção de muita gente. Muita gente mesmo para o futebol que ele tá praticando. E aí vem o receio da torcida de que ele possa deixar o clube em algum momento. Enfim, a multa, como eu disse, é muito alta. E aí, né, ponto para o City, né? O Cauli é um jogador, gente, que assim, é impressionante, né? Quando a gente pensa se ele pode ou não sair do Bahia, pode ou não ficar no Bahia, vamos lembrar um pouquinho o que foi a carreira do Cauli. Até para entender como ele é um jogador impressionante, mas como ele se tornou um jogador impressionante e o que precisou para isso. O Cauli foi um jogador que atuou sempre no exterior, né, em times pequenos, times ali das divisões inferiores ali do futebol alemão. Foi para o Ludogorets da Bulgária, que é um time ali, a Bulgária é um futebol de terceira classe lá na Europa, né? E o Ludogorets, embora seja o time maior ali daquele país, né, é o time maior de um país que é irrisório, é insignificante e irrelevante no futebol europeu, né, que é a Bulgária. E o Cauli, gente, ele teve momentos muito bons por lá, mas teve momentos muito ruins também. Algo que marcava a carreira do Cauli era a irregularidade. E foi em virtude disso, inclusive, que quando ele chegou, eu não manifestei tanta expectativas positivas em relação à adaptação do Cauli. Mas o Cauli sempre teve qualidade técnica. Sempre teve. E aí, isso nos leva a crer que a questão foi sempre muito de mentalidade. Não que ele é um cara que tem um extracampo complicado e tal. A questão é como ele se sente dono do ambiente, da situação dentro de campo. Eu estou falando em personalidade futebolística, eu estou falando de autoestima, estou falando da capacidade de se ver como um grande jogador, um jogador decisivo, um jogador importante. Tal. Esse tipo de sentimento parecia que não habitava o Cauli. Ele tinha a técnica, mas não tinha essa mentalidade, né? Quando é que ele ganha isso? E aí ele vira um jogador impressionante. Ele ganha isso quando ele vem para o Bahia. Ele é impressionante, na minha opinião, pela capacidade de rápida adaptação ao Bahia. Mesmo em um Bahia extremamente desorganizado taticamente, ele conseguiu ser um jogador extremamente relevante, né? Então essa rápida adaptação mostra que ele precisava, sobretudo, dessa transferência para o futebol brasileiro. Ele precisava ser resgatado para o futebol brasileiro. Para que ele se tornasse um jogador importante, ele precisava atuar em um clube grande do futebol brasileiro. Quem fez isso pelo Cauli? O Bahia. Então, de cara, tem algo aí de agradecimento e acho que isso aí tem que ser pesado pelo Cauli, se num certo momento ele tiver uma proposta ou não para sair. Porque o Bahia hoje é para o Cauli, né, praticamente ali a salvação da sua carreira. O Cauli hoje corre risco de ir para uma seleção brasileira, e isto se deve ao fato dele ter vindo para o futebol brasileiro. Ou seja, isso se deve também ao fato de que o Bahia o contratou. A multa é muito alta, o Bahia fez muito bem em relação a isso, como eu já falei. Eu acredito muito pouco que um clube brasileiro tente pagar este valor pelo jogador, pelo Cauli. Contudo, pode acontecer, há situações muito demagógicas ali, permeando as ações das gestões dos grandes clubes aqui do Sudeste, né? E o Palmeiras, por exemplo, ele quase pagou uma fortuna aí no jogador argentino, que, na minha opinião, poderia ser contratado pela metade do valor que o Palmeiras queria pagar. Só que a pressão em relação ao Palmeiras quase levou o Palmeiras a fazer essa contratação. Então uma situação dessa pode aparecer novamente sob a gestão palmeirense de outro clube, e aí o Cauli possa ser visto como um jogador que, apesar da multa ser muito alta, vale a pena fazer um investimento nele. Deixando claro, o Cauli é um jogador que ele chegaria numa equipe como Palmeiras, como Flamengo, tal, eventualmente no Corinthians, eventualmente, enfim, para ser um jogador para construir a equipe, para ajudar a melhorar a equipe, para qualificar a equipe e tudo mais. Não um jogador para ter revenda. Então esse investimento ele é complicado, por quê? Porque o dirigente brasileiro tem ideias atreladas aí ao jogador, ao grande investimento no jogador, né, a possibilidade de renegociá-lo. Então eu ganho um pouco lucro futebolístico com a presença desse jogador aqui na minha equipe, só que depois eu negocio esse jogador e ganho um bom dinheiro também. Então a gente ainda não se libertou um pouquinho dessa ideia, né? E essa ideia mostra que o futebol brasileiro precisa evoluir demais. Então esse tipo de coisa já atenua um pouco aí o desejo de alguns clubes aí de eventualmente contratar o Cauli, né? Porque o Cauli não vai ser um jogador que vai gerar um investimento muito alto. Porque na Europa, gente, ele não vai, por exemplo, nenhum clube da Europa de médio ou baixo clero vai pagar pelo Cauli esse valor da multa ou algo parecido. Um clube gigante do futebol europeu tampouco vai fazer isso, por quê? Porque eles não vão contratar um jogador com 28 anos de idade, como é o caso do Cauli, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, que tem o mundo árabe lá, né, tal, que está fazendo grandes investimentos agora, a Arábia Saudita, o Catar começa também a fazer algo muito parecido, e assim por diante. O que ocorre nesse caso é que o mundo árabe ainda está
né? O mundo árabe antigamente contratava vários jogadores de vários níveis, né? Com perfis os mais desconhecidos, não tinha nenhum problema. Acho que vai voltar a fazer isso num certo momento. Só que eu acho que agora ainda não é o momento para tal. Agora, o mundo árabe, o futebol, sobretudo da Arábia Saudita, ainda é um futebol que quer contratar jogadores com perfis muito altos, quer chamar a atenção do mundo para a sua liga. Né? Então, jogadores com perfis como o do Cauli, neste momento, não é tão interessante para o futebol da Arábia Saudita. Eu não estou falando em qualidade técnica, eu estou falando de perfil. Estou falando para vocês que um jogador como Cristiano Ronaldo, ele pode estar... enfim, jogando com uma perna apenas, né? Com a perna, jogando de muleta, ele é mais importante para o futebol árabe neste momento do que o Cauli com as duas pernas jogando muito mais do que o Cristiano Ronaldo no caso. Por quê? Porque o Cristiano Ronaldo tem um nome, tem um perfil, e eles precisam disso para chamar a atenção da sua liga, para chamar a atenção do mundo para a sua liga, para a qualidade do que eles estão construindo lá, já que eles querem ser um futebol tão importante como o da Espanha, segundo falas do próprio representante da Federação do Futebol Saudita. Então, na minha opinião, neste momento o Cauli também não é um jogador que possa ser alvo do futebol ali da Arábia Saudita. Tampouco a Major League Soccer, que está investindo cada vez mais em jogadores jovens ou né, em jogadores com perfis realmente também muito fortes. Caso do Messi e outros, né? Então o Cauli também não se encaixa. Então, na minha opinião, o Cauli é um jogador hoje que é muito apropriado para ficar no Bahia ou pode eventualmente até chegar no clube grande aqui do Brasil, né? Então, eu acho que você, torcedor do Bahia, tem que ficar muito tranquilo em relação a isso. Dificilmente esse jogador vai deixar o Bahia, né? O Bahia oferece para ele, além disso, uma ótima condição. Qual? A seguinte: se eventualmente o Palmeiras ficar doidão e contratar o Cauli por esse valor, se o Flamengo contratar o Cauli também por esse valor, tem uma outra questão que a gente pode pesar aqui. Será que o Cauli vai se adaptar tanto nessas equipes como se adaptou ao Bahia? O Cauli está vivendo um momento de felicidade muito grande com o Sport Clube Bahia, também com o próprio estado em que ele nasceu, né? É do sul, né, tal, ali da região ali de Santa Cruz, ali de Porto Seguro, mas ele, na verdade, é baianão, né? Baiano, né? Tá no estado dele, estado que eu vi nascer, né? Tem tudo isso também. Certamente o Cauli hoje é um jogador feliz. Feliz por estar jogando muita bola, por haver reconhecimento sobre o seu futebol e tudo mais, né? Então, o Cauli tá vivendo felicidade, tá ganhando muito bem, como nunca ganhou na vida, né? Pode ir uma seleção brasileira, ou seja, olha quanta coisa ele tem no Bahia. Ele vai jogar tudo isso aí por algo inseguro, vai jogar tudo fora por algo inseguro, ou seja, pelo menos trocar isso por algo inseguro, como é chegar no Flamengo e de repente virar um reserva. Chegar no Palmeiras e aí, naquele esquema engessado do Abel, ser um reserva ali para entrar pouco a pouco e tal. Será que ele vai conseguir ter mentalidade para se adaptar a tudo isso e continuar a jogar o que ele está jogando pelo Bahia? Ora, o Bahia é a possibilidade dele ir para a seleção brasileira. Será que ele vai deixar isso de lado? Eu acho, sinceramente, improvável. Improvável. E se realmente tiver essa ideia de ir embora do Bahia, até em virtude de tudo que o Bahia é para ele, se ele falar, não, eu quero ir embora, manda embora mesmo, meu irmão. Porque aí tá deixando de reconhecer a grandeza do bicampeão brasileiro. Aí tá deixando de reconhecer, inclusive, e de agradecer ao que o Bahia fez por ele. E aí tem que se mandar mesmo. Porque neste momento o jogador tem que ter dimensão do que é o Bahia. O jogador tem que entender que o Bahia é um clube gigantesco. E mais, acho que de uma forma ou de outra, se a SAF perdeu o Cauli hoje, isso mostra também muito do que é o projeto do City para o Bahia. Porque o projeto do City para o Bahia tem que olhar para o Bahia como um clube espetacular. Tem que parar de reduzir aí o Bahia ou tal, enfim, tem muita coisa errada nesse projeto aí. Tem muita coisa aí que... a questão da comunicação da SAF é ridícula. É ridícula. E ela deveria ser muito mais eficiente até para que essa imensa torcida e fanática torcida do Bahia se contentasse um pouco com algumas respostas que não são dadas. Então, na minha opinião, esse grupo ainda precisa investir muito, precisa mudar muita coisa na gestão. Precisa assim, aperfeiçoar a questão do scout, precisa avaliar o trabalho do Cadu, precisa avaliar um monte de coisa aí. Precisa investir absurdamente aí na base e precisa trazer outros jogadores. Porque quando você transforma o Bahia em SAF, você tem que entender em qual clube você está virando SAF. Né? O Bahia não é um clube qualquer. O Bahia é o bicampeão brasileiro. O Bahia é um time gigantesco que está fora do Sudeste. Né? É claro que muito do preconceito, da dificuldade de aceitar o Cauli como esse grande jogador, porque se ele estivesse jogando o que ele está jogando hoje, por exemplo, no Cruzeiro, todo mundo estaria falando dele. Como ele está jogando o que ele joga no Bahia, ainda é muito pouco, né, que se fala dele. Porque é o Bahia.
E a gente nunca pode perder de vista que o Bahia é um clube nordestino e os grandes clubes, os grandes jornalistas aqui esportivos aqui do Sudeste, na verdade, não querem aceitar a grandeza de clubes nordestinos. Não querem aceitar um Fortaleza fazendo parte da competitividade, da alta competitividade que possa levar o clube a alguns títulos. E também não querem aceitar nem o Bahia, que é bicampeão brasileiro. Entende? Então, na verdade, o Bahia é enorme, é gigante, o Cauli tem que ter esse entendimento profundo sobre isso, porque se não tiver também, tem que receber ali o pé na bunda e se mandar. Mas eu desconfio, na verdade, né, de que ele hoje vive um caso de amor com o Sport Clube Bahia. E acho que esse amor é muito justo mesmo. É um grande jogador, muito bom jogador, acho que tem perfil de ir para a seleção brasileira, mas para tanto, na minha opinião, ele tem que continuar no Bahia. E a você, torcedor e torcedora do Esquadrão, né, eu finalizo esse vídeo dizendo o seguinte, na minha opinião, ele vai ficar no Bahia. Tá? Fiquem tranquilos. E a questão agora não é o seguinte, não é apenas se contentar com o Cadu, não. Desculpa, com o Cauli, né? É exigir. A torcida do Bahia tem que colocar pressão sobre essa SAF, para que ela consiga dimensionar o que é o Bahia e fazer investimentos à altura daquilo que todo mundo imaginava, né? Tem que trazer outras grandes contratações, né? Tem que achar outros Caulis, né? Que aí foi barato, e de quando em quando também bancar algumas grandes contratações, né? Então, tô de olho em vocês, o Grupo City. Na minha opinião, o tratamento ao Bahia ainda é inadequado. E acho que o torcedor e o torcedor do Bahia podem mudar isso com a crítica constante aí ao Grupo City, né? Para que outros Cauli cheguem e para que outros grandes jogadores também sejam contratados pelo Esquadrão. Para que o Esquadrão possa lutar na parte de cima pelas grandes conquistas do futebol brasileiro, como já conseguiu 2 vezes pelo menos na sua história, ao conseguir o Campeonato Brasileiro de 59 e ao conseguir também o Campeonato Brasileiro de 86, agora se permita-me. Aí eu sempre confundo 85 e 86, mas eu acho que foi 86 naquela geração fantástica ali do Vovô, né? Zanata, Vovô e tantos outros ali. Charles e muitos outros, tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado pra gente ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Deixa o like, comente, compartilhe com seus amigos. Desculpa pelo vídeo ser muito longo. Se curtiu muito e achar que eu mereço, deixa um valeu demais para dar uma força aqui para o trabalho. Beleza? É isso. Tchau, tchau.